Limpinho não. Não, aqui o Corinthians é tudo em carteira. Então, vai cair isso para dá 370, metade do que ele ganha lá. 380. Menos da metade. Mas aí é uma situação, o cara tá voltando para um clube que o projetou, é um clube que talvez ele... Ou seja, aquele projeto que ele discursou acabou então, né? Quando ele foi embora, ele disse que estava indo por conta de um projeto, Copa do Mundo, era muito sério. Mas é que tá, naufragou entre aspas também. Porque um dos motivos que pode estar fazendo com que o Carille retorne, Fábio, é justamente o fato da estrutura que foi prometida a ele não ter sido cumprida. Porque quando ele foi pra lá... Mas é um contrato de 3 anos e essa estrutura pode, com o passar do tempo, melhorar. Então, mas até agora, Sormani, o Carille é um cara esperto. O Carille é um cara que deve ter uma sensibilidade para perceber que ele está sendo passado para trás. Ele chegou lá? 6 meses. Não tem isso, né? Talvez um pouco mais. Ele saiu do Corinthians ele foi campeão paulista. Então, ele saiu do Corinthians no Campeonato Paulista. Ele saiu em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 meses. Então, 7 meses. É muito cedo para achar que não vai ter a estrutura. Flavinho, né? Não mas acho tudo que bem, é uma questão dele. Se alguém prometeu a ele um centro de treinamento em 7 meses, você não constrói. Os caras vêm aqui e compram o Corinthians. É por causa disso. Acho que não vai fazer Não, Flavinho. Os caras vêm aqui e compram o Corinthians. Viu o que ele falou? Ele tá falando bobagem. Falando bobagem, o negócio é o seguinte, tá falando bobagem. Imagina. Já que você citou um tópico extremamente importante. Dinheiro se não falta lá, Flavinho, a estrutura, consequentemente, ela precisa aparecer de um dia para noite. Por exemplo, se ele pega e fala, quero um campo X assim assado para treinar. Eu preciso de uma sala de musculação decente, porque isso daqui não é sala de musculação. Isso daí, um mês e meio, o pessoal consegue arrumar. Sim. Se nesse período ele já pediu, solicitou, viu... Precisa ouvir dele, eu não sei. Mas é que tá, Flavinho, a partir do momento que existe a possibilidade real de retorno do Carille. O próprio Ben já trouxe a informação aqui, gente. Peraí, o Zinho tá falando que viu uma mensagem, como é que é? O Leandro Quesada, ontem no expediente, eu li a mensagem. Do Carille. Do Carille. Estou feliz aqui, realmente a estrutura não é boa, né? Ainda não é aquilo que eu quero, mas eu estou feliz, estou bem e estou surpreso porque eu ainda não recebi nenhum tipo de proposta. Então essa informação o Carille passou via WhatsApp para o Leandro Quesada ontem e foi dito no expediente. E o Leandro Quesada falou, passou isso. Repete aí, Zinho, repete. Estava escrito, eu estava do lado, então eu fui ler mesmo. Eu dei uma olhada ali. Zoiudo, né? E aí estava escrito, estou feliz aqui, a estrutura é que deixa a desejar, ainda não é o que eu quero. Mas aí é o mais importante. E estou surpreso porque eu não recebi nenhum tipo de proposta de nenhum clube. Mas aí quem recebeu foi o Pitombeira. Então, mas é que tá. Repetindo a informação do Ben. Só vai receber. Não, repetindo a informação do Ben já aí há 3 dias aqui no Fox Rádio, quando ele fala do encontro que aconteceu entre o Andrés, o Kia Jorabichian e o empresário do Carille em Londres, porque o próprio Andrés, ele esteve em Madrid também, ele esteve com o presidente do Real, aí cogitaram até a possibilidade do Pedrinho estar indo para lá e tudo mais. O Andrés, ele foi fazer um network na Europa. E nessa passagem por Londres, ele se encontra com o empresário do Carille, ele apara arestas deixadas aí já na época do Corinthians. O problema era do empresário com o Andrés, não é? Também. Porque o próprio Carille, quando ele dá aquela declaração aí pro UOL, salvo engano foi uma matéria do UOL, quando ele cita aí que ele ficou chateado com uma pessoa que deu a entender que era o Andrés, na própria matéria ele não cita aí nominalmente o Andrés, mas tudo indica ali pelo que a gente tinha lido no conteúdo da matéria, de que essa pessoa seria o Andrés. Ali foi sanado, talvez, ali uma aresta que existia. Foi sanado um problema ali entre Andrés e empresário do Carille. A própria informação do Ben já diz que o Carille ficou surpreso no primeiro momento, porque aí o Zinho tem razão, também a informação do Quesada, ele estaria satisfeito ali morando lá, a família estava bem instalada, eles vivem bem, é uma situação de conforto, é um luxo enorme. Porém, que existia sim a possibilidade de retorno, que ele ficou aí talvez empolgado. Não vou dizer que ele soltou fogos, porque eu não sou vizinho do Carille, não ouvi rojão, mas pela informação do Benja, houve, por parte do Carille, uma empolgação num possível retorno. O Carille pode estar se preservando também, porque a partir do momento que começam os jornalistas aí que tem o número dele ligarem, mandarem mensagem e tudo mais, qualquer declaração que o Carille possa dar, vai ser repercutida. O jornalista pode atrapalhar. Pode ser um tiro no pé. Ele não pode talvez aí se comprometer, inclusive até se queimar com o próprio Jair Ventura. Imagina o Carille, nossa, demais. Tô esperando aqui no sofá, não vejo a hora. Você cria até um clima hostil com outros treinadores, porque o pessoal que vive hoje nesse mimimi todo, porque no futebol todo mundo se conversa, você sabe disso. Claro. Mas quando alguém, de fato, expõe isso publicamente,
vira aquele mimimi. Olha, nossa, talarico, marmita com 2 garfos, enfim, usa esses termos aí populares que eu não gosto. Aí também eu acho que é muito nocivo, né? Um negócio meio chulo até. Mas enfim, acontece, Zinho, acontece. Esse negócio de, olha, eu só vou contactar o treinador quando eu mandar o meu treinador embora, ou o outro que vai receber a ligação. Não, eu não atendo o telefonema de dirigente, sendo que já tem um empregado lá no cargo. Imagina. O Cláudio M. Alves está perguntando para você o seguinte, mas, mano, você está esquecendo que o Carille recebeu luvas antecipadas de 12 milhões de reais. Então, mas, ô Sormani, repito, hoje ninguém mais é trouxa no futebol. Eu duvido que tenham pagado isso à vista. Eu duvido que os dirigentes tenham feito aí esse checão pro cara e falou, tá aqui, tudo na sua mão. E outra, se fizeram, é aquele acordo para que você possa retornar. Fala, beleza, o Corinthians ele assume uma dívida aí da quebra da multa ali, paga a multa contratual de $700 mil. Porém, aquele dinheiro, aquele montante que você recebeu à vista, se recebeu, coisa que eu acho difícil ter ocorrido, o Carille é obrigado a devolver. Como em outros casos a gente já viu jogadores que acabaram rescindindo contratos aí tiveram que devolver um percentual para o clube. É muita coisa que tem que acontecer, hein? Não acho, Zinho, não acho. Essa grana aí atrapalha. O Maurício Coelho está dizendo o seguinte. Não, 12 milhões se ele recebeu. Mas eu não acredito que ele tenha recebido. E se ele já gastou alguma coisa? Então, se ele já investiu, comprou um apartamento, comprou... O Maurício Coelho está dizendo o seguinte, o Mano está misturando desejo com realidade. Esquece, Mano. Não, eu estou embasado na opinião. Ele não volta, não. Peraí, eu estou embasado aí. A minha opinião é uma. A informação do Benja é outra. O Benja é um cara bem relacionado. O Benja é um cara que ele consegue buscar aí no submundo informações aí privilegiadas. Se ele trouxe essa informação, não é um desejo, não é um feeling, não é nada. Ele trouxe a informação de que existia uma possibilidade de retorno do Carille ao Corinthians, porque o Corinthians teria prioridade no possível retorno do Carille ao Brasil. Eu estou acreditando nele. O Zinho trouxe uma nova informação aqui. Não, eu também acredito no Benja, eu também acredito. A possibilidade, concretizar, aí eu já acho mais difícil. Então, mas se ele recebeu esses 12 milhões à vista antes... Então, mas essa é uma informação não confirmada. Tem gente que fala que ele recebeu metade. Mas, de qualquer maneira, são 6 milhões. São 6 milhões. São 6 milhões. Que seja metade. Você não gastou nada desse dinheiro. Exatamente. Ele recebeu, falou, vou deixar o Wallace Salles está dizendo o seguinte, Flavinho, o Carille saiu dizendo que ia ganhar um caminhão de dinheiro. Ele não falou que saiu para ganhar caminhão de dinheiro. Não, ele saiu e falou assim. Não, ele tinha dito, ele tinha dito no primeiro momento. Não, mas peraí, no primeiro momento, inclusive quando questionam a possibilidade de saída dele, naquele primeiro momento, quando ele foi campeão paulista, aí o pessoal, Carille, você vai deixar o Corinthians? Ele falou, eu não saio do Corinthians nem por um caminhão de dinheiro. Foi essa frase do Carille. Aí passou-se um tempo e ele acabou saindo por causa de dinheiro. O Wallace então foram 2 caminhões. Se ele saiu dizendo que ia ganhar um caminhão de dinheiro, como pode estar ganhando só 800 conto por mês? E voltar para ganhar 500? Limpo? Não, tem para treinador no fora. Brasil que está ganhando. Exatamente. Para sair do Brasil, para você morar num país cuja cultura é diferente. Vários jogadores no Brasil. O futebol é primitivo, vai. Vamos falar o português, claro. Sim. Você sai para ganhar 800 contos, você sai para ganhar 2 milhões e meio, tudo bem. Eu me arrisco e vou embora. Mas aí você está... Não, mas aí... Não sei de onde vem esse valor é limpo, hein? De onde vem essa informação desse valor? Mas olha aqui, vamos fazer uma conta rápida aqui, gente. Ele não ganha 800 mil. Se ele tem 800 mil de salário limpo e ele recebeu essa luva, mesmo que tenha sido metade, vamos fazer a conta inteira. 3 anos de contrato. Com 12 milhões, você tem 300 mil ano. Você põe mais... Quanto é que você tem por ano, por mês ali? Hoje, eu repito. Você tem 100, dá o quê? Dá Clubes 300 mil mês? Quando prometem aí luvas para jogadores, então vira 1 em 100. Mas é que tá, luvas hoje, elas são diluídas no tempo do contrato. Hoje não existe mais bobo no futebol. Então, mano, se ele recebe normalmente 800, pouco. Aqui, já recebi antecipadamente uma parte dessas luvas, 6 milhões que tenham sido, em 7 meses, você jogou 1 milhão em cada mês ali, vamos diluir. Você recebeu 1 milhão e 800 mês, nos 6 meses que você está lá. Tá ruim o salário? E ele voltaria ao Brasil para receber 400 mil reais? É um caminhão de dinheiro, não é só. Olha, 800 mil reais não é só. É uma frota. Aí se você pegar um contrato de 3 anos, o brasileiro tem um treinador que ganha 800 mil. Mais os 12. Divide o valor total do contrato dele. São 36 meses. São 36 meses vezes 800 mil reais. Só pega os 12 milhões, você divide por 36... Isso vai te dar 300 então, o salário dele já foi 1 em 100. É isso que eu estou falando. Foi a conta que eu falei, 1 em 100 que ele recebe por mês. Limpo. Isso não é pouco. Limpo. Não é pouco. E aí ele viria para receber ganhar 400. Um terço disso?
Aí que tá, depende se de fato ele tá feliz mesmo. Ele pode falar que ele tá feliz, ele pode falar que ele tá adaptado, ele pode falar que ele tá legal. Mas aí entra outra questãozinha, que a gente debateu bastante ele pode aqui. Falar que não tá de fato. E o Benja e o Mano e o próprio Pascoal, eles dizem o seguinte, é uma questão de coração. Porque a partir do momento que você vê que o Carille tá no mercado, certo? Se tem essa possibilidade, ele tá no mercado. De voltar. Você acha que Flamengo, Grêmio, São Paulo, que são times que hoje financeiramente são mais sólidos do que o Corinthians, não entrariam nessa briga pelo Carille? Acho que o Flamengo e o Grêmio depende muito do que aconteça da decisão do Renato. Daqui a pouquinho nós vamos falar bastante sobre isso, hein? Zinho tem informações exclusivas. Eu acho, na minha opinião, o Carille, antes dele sair, e ele continua sendo, era o melhor treinador do Brasil, pelo que ele vinha fazendo no Corinthians. E, inclusive, eu falei que quando ele saiu, o Corinthians não ganharia mais nada. E não ganhou. Acho que saiu jogador, saiu peça daqui, peça dali, mas a grande perda do Corinthians foi a saída do Carille com sua comissão técnica. Ponto. Vale o esforço do Corinthians para tentar trazer ele? Vale. E se ele anunciar que está disposto a retornar ao Brasil, outros clubes com certeza vão ter interesse nele. Agora, aí entra essa coisa do coração. Eu acho que se ele voltar, ele vai priorizar o Corinthians. Mesmo, vamos supor, o Corinthians ofereceu 500, a informação que o Mano está nos trazendo aqui, que a oferta corintiana ao Carille é na ordem de R$500 mil mês. Sim. Aí aparece o São Paulo e fala assim, olha, te dou 900. Não vai oferecer 900. Não, digamos que isso aconteça. Uma hipótese, uma suposição. Eu duvido que ele volte, nesse momento, e vá para o São Paulo. Que seja o Flamengo, por exemplo. O Renato acertou com o Grêmio. Olha, o Abel, sabe, o Flamengo oferece 1 milhão. Eu não tenho uma amizade com o Carille. Já o encontrei e a gente estreitou uma relação, a gente se fala por mensagem também. Eu sempre estou perguntando como ele está lá, mandando boa sorte para ele, porque a linha dele é muito parecida com o Tite e a gente se identificou. Eu acho que ele não voltaria. Pro Corinthians, ele ia para um outro time? Não, para um outro time. Acho que é Corinthians e... Porque se ele tem esse salário como o Tite fez quando recusou a proposta do Inter. Se ele tem esse salário, para ele abrir mão disso, seria para voltar pro Corinthians. Pelo que eu, pelo meu contato que eu tive com ele, pelo que eu entendi da personalidade dele. Eu acho que ele não voltaria para um outro clube nesse momento. Ele ia estruturar a vida dele financeira com esse contrato que ele tem maravilhoso. Ele é um cara que está começando uma carreira. Ele não tem uma gordura financeira guardada. Então eu acho que ele aceitou ir para isso. Para consolidar a vida financeira, um contrato desse de 3 anos. Ele garante o futuro dele, né? Administrando bem. E aí sim, depois ele voltaria a ir para qualquer clube. Não seria só o Corinthians. Mas hoje, só 7 meses fora, se ele tiver que voltar, acho que essa parte da identificação com o Corinthians pesaria sim para ele voltar. Ô, Mano, a questão do contrato do Danilo acaba, do Sheik idem. Você falou que o Corinthians vai abrir mão de alguns jogadores, né? O Gustavo tá voltando. Eu tenho informação também, ô Sormani. Isso, e tem a questão do Tardelli. Está surgindo de novo a história de que o Tardelli pode jogar no Corinthians. Você tem informação sobre isso? Então, o nome que eu tinha que a diretoria iria tentar, até por ser um cara mais viável, seria o Wagner Love. O Tardelli, sim, é um cara que quando resolver voltar ao futebol brasileiro, ele vai inclusive levantar o dedinho e aí vai começar o leilão. O Corinthians não vai entrar em leilão. O Corinthians ele já se propôs a pagar para alguns jogadores aí uma quantia que é o teto, e esses jogadores eles se comunicam dentro do próprio mercado, eles sabem disso. Havendo a possibilidade aí do Corinthians fazer uma proposta para o Wagner Love, isso daí é viável sim, a diretoria do Corinthians conta com esse nome. O Tardelli, por mais que tenha ventilado a informação de que o Tardelli pode retornar ao Brasil e o Corinthians seria um dos destinos do jogador, eu acho pouquíssimo provável. Uma pessoa, pelo menos... O nome que você tem é o Wagner Love. É o nome que a diretoria do Corinthians... Viria agora para janeiro. Isso. E um outro jogador que pode deixar o Corinthians, ô Sormani, inclusive ele iria para o futebol chinês, já falei isso há algumas semanas, talvez um mês e pouco, é o Romero. A diretoria do Corinthians aguarda aí uma proposta do futebol chinês para o Romero. E a parte que caberia ao Corinthians giraria em torno de $2 milhões. Dois? Porque o contrato do Romero está terminando agora na metade do ano que vem.
Está terminando agora na metade do ano que vem. E o Romero também não vive um bom momento. Por mais que ele seja convocado... Para a China? Mas é pouco, então, exatamente. Mas é China. O Corinthians você vai vender um carro aí pro cara que tem dinheiro, por pior que seja seu carro, você sabe que o cara tem dinheiro. Ele não vai ficar caberia ao Corinthians. O Rodriguinho, que era muito mais jogador do que o Romero, o Corinthians ficou com 4. Aí o Corinthians vendeu mal, né? Nós concordamos em relação a isso. O Corinthians vendeu por 6, mas a parte que cabia ao Corinthians era de 4. Mas não tem multa, porque terminaria o contrato. Não tem multa. Ele pode assinar um pré-contrato agora. No final do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Exatamente. O Gustavo Sormani é um cara que vai ser reintegrado. Ele possivelmente será uma das opções, não é o camisa 9 que vem para ocupar esse posto de fato de titular do time do Corinthians, mas ele vai ser reintegrado ao time principal. Ele vai servir como uma peça ali, já que o Roger não conseguiu dar conta do recado, o Jonatas não conseguiu dar conta do recado. O Roger tem contrato até quando? O contrato tem mais do Roger, ano? Cara. Porque ele veio de graça, cara. Eu acho que pelo menos 2 anos, porque esse foi um dos impasses pelo qual o Inter não ficou até com o próprio jogador. Ele queria um contrato até mais longo, o Inter não tinha intenção, tanto que não fez nem tanto esforço assim para segurar. Mas ele não é mais do Inter? Roger? O Roger, salvo engano, ele rescindiu o contrato e veio pro Corinthians. Ele veio rescindiu o contrato, ele chegou... Mas aí tem Roger, Matheus Matias, Jonathan, Gustavo. Então, alguns serão dispensados. E se o Benedetto cairia bem no Corinthians? Para ontem. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha. Vejam só o treino do Boca ontem. Olha, não se esqueçam, amanhã, River... Linda camisa. Também acho. E Boca... Mais ou menos. Eu acho a do Boca mais bonita. Amanhã vocês vão assistir aqui nos canais Fox Sports a partir de 3h30 da tarde. Que hora que é a decisão mesmo? Começa 6 horas. Mas vai ter um pré-jogo espetacular, imperdível, com todas as informações que você pode imaginar e não imaginar. Elas vão estar aqui nos canais Fox Sports a respeito dessa grande final da Libertadores. River Plate, Boca Juniors, no Estádio Monumental de Nunes. Lembrando que o primeiro jogo acabou 2-2. Não tem gol qualificado agora. Se houver um empate 4-4, 5-5, é pênalti. É pênalti, não tem jeito. Então, empatou, decisão vai para as penalidades. Deem uma olhada só na torcida do Boca, no treino definitivo dos chineses aí para, olha, mais de 50 mil pessoas na Bombonera assistindo o jogo. Quer dizer, isso não é um privilégio só do Brasil, né? Eles meio que copiaram, né? Copiaram. Ei, mano. Tem mais a torcida do Boca embalou a Fiel, né? Tem mais do que corintiano aí. Tem nada. Aí tem mais torcedor do Boca do que corintiano. Muito mais. Mas eles copiaram da gente, concorda? É claro. Lá não tinha essa tradição. Embalaram copiaram a torcida do Corinthians, óbvio. Certo? Óbvio. Mas tem mais torcedor do Boca aí. Não tem. Tem muito mais, mano. Olha aí, tá lotado. Qual que é a capacidade da Bombonera? 50 mil pessoas. Lá na capacidade da Bombonera. Olha lá o trecho ali em cima vazio. Não, aqui ali é pra torcida adversária. 98 mil pessoas da Bombonera. Uma mensagem pedindo pra ninguém vir mais. Que não tinha como entrar Superlotação, bicho. A mesma capacidade, salvo engano, lá a mesma capacidade da Arena Corinthians. Não é mais de 60 mil pessoas. Não, o Monumental sim, a Bombonera não. A Bombonera também. A Bombonera, salvo engano, é 45, não. Tinha 50 Vamos dar uma olhadinha aqui, a capacidade da Bombonera? Salvo engano, talvez um pouco mais de 45, mas não chega, não passa de 50. Olha na hora que os jogadores entram em campo, olha que festa. É lógico. Os jogadores nem acreditaram também, não. Jogadores experientes, jogadores acostumados. Vamos dar uma olhada, ouvir um pouquinhozinho, dá uma olhada. Ó, parece o jogo, gente. Vamos lá, vamos ouvir demais. O cara é de arrepiar, hein? E lá no Corinthians os caras só vão pra tirar selfie, ninguém canta lá não, bicho. Gente, dá uma olhada. Não, é o seguinte. Cheio de amplificadores aí. Mano, presta atenção que quando começa o treino, os jogadores já estão em campo, encheu o campo completamente. Aquela primeira imagem era que a gente manhã, exatamente. 6 horas era 6 horas antes de começar o treino. Os caras já tinham umas 30 mil. Capacidade da Bombonera, 50 mil pessoas. Tinha mais do lado de fora. Deu problema mesmo. Não, os caras pedindo para, pelo amor de Deus, não apareçam mais, porque não tem como entrar. Olha, dá uma olhada. Ó. Quando começa o treino, olha lá, tá lotado. Até a tampa. Tira a mão daí. Vai ter uma situação aí, não sei se vai mostrar que vai invadir. Vai lá e abraça, dá a camisa, pega o boné do cara. Foi lindo. Ó, mano, o próximo treino aberto do Corinthians. O Corinthians tem que fazer isso, fazer alguma coisa. Vai ser difícil chegar a alguma final de alguma coisa, mas tem que fazer, mano. Ô, mano. E aí? Você tá ouvindo o que ele tá falando?
O Flavinho é um baita anti. Ele é um dos cabeças do anti-corintianismo que propaga o pela mídia brasileira. Ano que vem, o Corinthians com tudo com isso que vai acontecer. Corinthians com Mosquito, o Corinthians com causa muito... O Corinthians, o ano que vem, por exemplo... Não, vai chamar o Corinthians Mosquito. Causa muito ódio, o maior reforço do Corinthians chama Mosquito. Então, ano que vem, imagina, semifinal do Campeonato Paulista contra o quartas de final contra a Penapolense. Enche lá o estádio, bicho, pra fazer no treino, porque, né? Não pensou? Para ganhar do... Deixa o mano em paz. Ganhar do...